a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã do domingo para estarmos meditando em mais uma lição desta feita, a última lição da nossa revista desse trimestre, que é a lição de número 13, e nós queremos, junto com o nosso irmão evangelista Rodolfo, que está aqui, nosso irmão evangelista Rogério, que vão estar nos ajudando, vão estar comentando acerca desta lição, desta manhã. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos estar fazendo uma oração para nós estarmos na presença de Deus e pedindo a direção, a unção e a graça de Deus sobre a nossa vida. Feche os teus olhos aí e ore juntamente conosco. Soberano e eterno Deus, quero te agradecer por esta manhã de bênção, por esta manhã de vitória na tua presença, que a lição que nós vamos comentar hoje, Pai, possa falar ao coração dos ouvintes e daqueles que estão assistindo esta live, nesta manhã. Pai, que a tua bênção e a tua graça nos dirija segundo tudo aquilo que temos aprendido e que teu Espírito nos tem ensinado através da tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição de número 13 tem como título "Um novo homem em Jesus Cristo". O texto áureo desta lição está lá no livro, ou na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4, verso 13. Eu quero te convidar, você que está aí, pegue a tua lição, se for possível, pegue a tua Bíblia e acompanhe, porque o tempo aqui é muito exíguo, é muito rápido, e nós temos que ser sucinto para não sermos muito prolongados, mas gostaríamos que ficasse frisado no teu coração e na tua vida aquilo que nós queremos transmitir acerca dessa lição nesta manhã. Então, o texto lá em Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, o que a verdade prática está dizendo? Que o que Deus espera de nós é perfeição na área moral, na área ética, como Jesus o foi. Porque, como diz a verdade, embora Ele sendo Deus, Ele foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Se nós fôssemos ler, nós não vamos ler por causa do horário, mas a leitura bíblica em classe, onde está baseada essa lição, o comentarista baseou no livro de João, capítulo 3, do verso 1 ao 16, que fala do encontro de Nicodemos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele lá vai para buscar de Jesus como ele poderia ser um novo homem, como ele poderia ser salvo. E na introdução da nossa lição, diz assim, preste atenção que está escrito nessa introdução: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta, mas olha a resposta, e se você concorda com essa resposta. Do ponto de vista humano, não, mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, se nós olharmos aquilo que a lição está falando hoje, a respeito do novo homem ser perfeito, se nós olharmos do ângulo da visão humana, alguém vai dizer: é impossível.
Mas quando nós olhamos pela visão de Deus, a Bíblia diz, e o comentarista afirma, que não apenas é possível, como também é desejável. Aí você vai dizer assim para mim: mas pastor, o senhor acredita que é possível? Acredito na visão espiritual. Não é provável. Essa é a diferença. Por que não é provável? Por causa das nossas falhas humanas. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E Ele mandou Cristo para que nós fôssemos aperfeiçoados nele. E a Bíblia diz que para entrar no céu precisa alcançar a estatura perfeita de varão perfeito, como está na nossa verdade prática, ali alcançar a estatura perfeita em Cristo Jesus. Na continuação desta lição, o primeiro tópico fala a respeito do nascimento do novo homem. Aí diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos líderes do Sinédrio na sua época. Era um homem de muita importância. E ele queria não apenas ser religioso, porque religioso ele já era um fariseu. Ele queria ter certeza de salvação. E ele foi buscar essa certeza em Cristo. E Cristo falou para ele: é necessário nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse nascimento do novo homem, que diz aqui no tópico 1, primeira coisa que nós vamos encontrar, eu queria que o irmão Rogério comentasse a respeito disso, diz que nascido não do sangue nem da carne. O que eu vou ter a falar a respeito disso? Paz do Senhor, meus irmãos. Quando nós atentamos para o primeiro tópico aqui da nossa lição, falar a respeito da vida de Nicodemos, o pastor já tem citado, e Jesus disse para ele que necessário que ele precisava nascer de novo. E eu entendo pela palavra de Deus que todo homem, é necessário passar por esta regeneração, por esse novo nascimento. Se nós atentarmos para a leitura bíblica na nossa escola bíblica dominical, que não foi lido, mas citado aos irmãos, o versículo 3 ele diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele diz: aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário este novo nascimento. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Na grande realidade, Jesus está dizendo que ele estava morto em seu pecado, mas necessário era que ele nascesse de novo para que pudesse ver e entrar no reino de Deus. Então, para nós fazer parte de uma igreja, organização, eu não tenho necessidade de nascer de novo, porque eu posso fazer parte da igreja organização, mas para que eu possa fazer parte da igreja organismo, que é o corpo de Jesus Cristo, então eu preciso passar por este novo nascimento, porque é uma transformação de vida, é uma mudança de vida. Então eu posso fazer parte da igreja organização, mas para fazer parte da igreja organismo, que é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é necessário que eu tenha essa transformação de vida, que eu tenha este novo nascimento na presença de Deus. Eu só posso fazer parte da igreja organismo se eu for nascido de Deus, se eu for nascido da água e se eu for nascido do Espírito. De outra forma, não existe a possibilidade de nós fazermos parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só passando por essa transformação de vida para que possamos alcançar. E quem faz isso? A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu preciso ter fé, acreditar, eu preciso crer, mas a transformação, este novo nascimento, só é através do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado. Então todo dia, que quando eu dou lugar ao Espírito Santo de Deus, Ele está moldando a minha vida, me transformando, para que eu possa passar por este novo nascimento e assim fazer parte do reino de Deus, para que eu possa ver e possa também entrar no reino de Deus. É necessário eu passar por este novo nascimento. Continuando o tópico 1,
Então, o primeiro item foi o que o nosso irmão Rogério acabou de nos ilustrar nessa manhã. O segundo tópico fala a respeito dos nascidos de Deus. Eu queria que o irmão Rodolfo falasse a sua visão em relação a isso. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. O evangelista João, no segundo tópico aqui, o comentarista diz que logo nascer de Deus torna-se ser filho de Deus pela fé. A partir do momento que a gente nasce de novo, nasce de Deus, a gente torna-se filho de Deus. Eu fiquei pensando quando li esse tópico, e a gente vê que ser filho de alguém é também obedecer às regras de alguém. Então, a partir do momento que a gente passa a ser filho de Deus pela fé, a gente passa a observar e cumprir a vontade do Pai. Isso é ser nascido de Deus. No próprio tópico que a gente está meditando, o comentarista cita o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, que ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para o homem, como foi citado já no início da introdução, para o homem o nascer de novo, aquilo que passou não importa mais. Talvez o homem tenha às vezes isso, eu vejo muita gente que fica presa ao passado, mas é uma chance de recomeço que Deus dá para aquele que nasce de Deus. A partir desse momento, tudo passa a ser novo na vida do homem, e Deus não leva em conta aquilo que passou. Então nós precisamos ter esta consciência de que ser nascido de Deus é ser filho de Deus, é acreditar no plano que Deus traçou para a humanidade, para aqueles que creem. O evangelista João, logo no começo do evangelho de João, ele fala: mas a todos quanto creram, no versículo 12 do capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus nos deu este poder. Então ser nascido de Deus é crer que nós, através do Espírito Santo, através da morte e ressurreição de Cristo, agora fazemos parte e temos um Pai pela fé, que a cada dia nos dá a orientação de como viver de acordo com a sua vontade, até chegar na estatura de varão perfeito à medida de Cristo. Então, nesse tópico primeiro, falando a respeito do nascimento do novo homem, nós vemos a abordagem dos nossos irmãos a respeito desse novo nascimento. E, como nossos irmãos falaram, nascer é ser gerado, e nascer de Deus é ter o DNA de Deus. Você não pode nascer de Deus e continuar com o DNA do mundo, fazendo tudo que o mundo quer, fazendo tudo aquilo que o mundo agrada. E quando Nicodemo foi a Jesus, além dele falar: você tem que nascer de novo, aí ele explicou o que é nascer de novo. E é isso que eu queria que o nosso irmão Rogério nos falasse, quando Jesus falou para ele: olha, é preciso nascer da água. Item 3 do tópico 1. O que é ser nascido da água? Quando nós falamos de batismo nas águas, infelizmente hoje muitos têm visto o batismo como um simples ritual, mas a missão, ela nos orienta, que se isso não for recebido pela fé, isso não vai surgir nenhum efeito em nossa vida, porque além de simbolizar, a missão diz, a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Então, quando nós somos batizados nas águas, ali nós estamos passando por um novo nascimento. As coisas velhas estão ficando para trás. A partir daquele momento nós estamos nascendo para Cristo. As coisas velhas vão ficando, nós nos tornamos um novo homem na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E imediatamente, quando isso é recebido pela fé, quando nós encaramos isso como um ato de um novo nascimento na presença do Senhor, isso vai gerando uma transformação em nossas vidas. Então eu não passo pelas águas e continuo praticando as mesmas coisas que outrora eu praticava. Quando eu nascido de novo das águas, a minha vida agora ela é transformada pelo poder da palavra de Deus. Eu começo a encarar as coisas de outra maneira, os meus pensamentos são transformados, a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações
elas são transformadas. O nosso caráter, ele é mudado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós, em outras lições que estudamos, e falamos muito sobre personalidade e caráter, nós entendemos que a personalidade ela não pode ser mudada, mas ela pode ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o nosso caráter, ele pode ser moldado. E uma das coisas que me chama muita atenção no falar batismo das águas, é que quando nós descemos as águas, quando nós nascemos de novo na presença do Senhor, o nosso caráter ele é mudado. E o que é caráter? Eu tenho sempre dito aos irmãos que caráter não é o que eu sou aqui na frente do meu pastor e na frente da igreja. Caráter é aquilo que eu sou quando eu estou em frente ao celular, quando eu estou em frente ao computador, quando eu estou lá no meu serviço, quando eu estou na minha casa. É lá que se define o meu verdadeiro caráter, porque aqui é fácil, mas a mudança de vida, ela é provada nesses lugares onde eu estou sozinho. Aí eu defino o meu caráter, porque ser cristão, ser crente, mostrar uma transformação de vida diante de uma igreja, isso se torna fácil. Mas a verdadeira mudança, né, ela acontece nas nossas vidas quando nós estamos sozinhos. Quando alguém olha para mim lá no meu serviço, no meu trabalho, e diz, olha, ele passou por uma transformação de vida. Então quando nós encaramos o batismo nas águas, né, com fé, recebemos ele com fé, a partir dali uma nova história, ela começa a ser escrita nas nossas vidas. Aquilo que outrora nós praticamos, a Bíblia diz que o Senhor ele lança no mar do esquecimento, não se lembra mais daquilo, e começa-se uma nova história na nossa vida, porque nós nascemos das águas e começamos agora a engatinhar, né, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, ele vai a cada dia nos fortalecendo, nos mudando, nos moldando, tirando tudo aquilo que não pertence a Deus, e nós vamos nos aperfeiçoando na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não podemos ouvir de Jesus que além de nascer das águas, era preciso nascer do Espírito. Como é isso, Rodolfo? Aí entra a ação do Espírito na nossa vida. Até aqui, a gente viu que o nascimento do novo homem, primeiro ele não é nascido da carne e do sangue, ou seja, nasceu da vontade de Deus, aí depois ele é nascido de Deus, depois ele é batizado, nascido nas águas, e aí o irmão Rogério já tocou nesse ponto, né, que nascido do Espírito Santo é quando acontece o milagre da conversão. Pastor, eu fiquei até pensando, por que muita gente que já passou por esses primeiros processos que a gente comentou, ainda não conseguiu ter uma verdadeira transformação na sua vida? Será que é porque o Espírito ainda não agiu na vida dela, ou ela não permitiu que o Espírito agisse? Porque tem muita gente que já chegou até esse ponto, mas nascer do Espírito é permitir que Deus faça a mudança na vida da pessoa. É aquilo que Jesus disse: se você não negar a sua natureza a cada dia, tomar a sua cruz e seguir, você não pode entrar no reino de Deus. Esse nascimento é algo que é como a santidade, é progressivo, é dia após dia. O Espírito tem que encontrar liberdade em nós para poder agir, tem que encontrar espaço na minha vida para que ele possa agir, né? O apóstolo Paulo, que teve essa experiência de mudança na sua vida, escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 15, dizendo: porque para Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser nova criatura. Então, buscar mudança de vida, isso é uma coisa que ninguém está isento, ninguém está aperfeiçoado o suficiente que não possa melhorar mais um pouco. Então o Espírito Santo ele tem que encontrar esse espaço na nossa vida, pastor. A gente vê muita gente hoje na igreja que o comportamento ainda não mudou, que ainda precisa ter maturidade, porque o Espírito ainda não encontrou lugar. Então a todos que nos ouvem nessa manhã, né, chegar até o ponto de estar na igreja, como o nosso irmão Rogério citou, todos podem chegar, mas a mudança, a verdadeira transformação, só é possível através do Espírito Santo de Deus. Isso é nascer do Espírito. Glória a Deus. E é importante que os irmãos falaram aqui, para fechar esse tópico, é de que Jesus nos dá a oportunidade de nascer de novo,
Jesus nos dá a oportunidade de passar pelas águas e águas sobre o sepultamento. Então, quando eu passo pelas águas, eu estou dizendo, ó, a minha vida para trás está enterrada e a partir de agora uma nova vida. Ele me dá a oportunidade de receber o Espírito. E o Espírito Santo é um tutor, é alguém que é colocado para me ajudar a aperfeiçoar a minha caminhada. Mas ele não obriga. Aquilo que o Rogério acabou de falar é isso. Por que muitos estão na igreja e nunca mudaram, continuam da mesma maneira? Porque a Bíblia diz, ó, é preciso crescer na graça e no Espírito. Mas se você não ouve o Espírito, só faz o que você quer, você nunca vai completar a obra da regeneração na sua vida. Então, tópico 2 fala de algo importante, porque o tópico 2 da nossa lição fala a respeito da justificação do novo homem. Preste atenção, diz assim, olha, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, preste atenção nessa introdução desse tópico 2, que diz assim, olha, que o novo homem nasce num contexto de injustiça e pecado. Que contexto é esse? Contexto é tudo aquilo que está antes do texto. O texto que nós estamos estudando é do novo homem transformado. O contexto é o novo, aquele homem velho que está no passado. E a Bíblia diz o que? Lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O salmista mesmo diz, ó, todos se desviaram, ninguém faz a vontade do Senhor. Então esse era o nosso contexto antes de aceitar Jesus, antes de nascer de novo. Agora, para eu poder ter a graça de Deus, eu preciso alcançar um novo status. Qual é esse novo status? Não que Jesus vai dizer assim, olha, ele nunca pecou, não é isso. E assim, olha, ele pecou, se arrependeu, pediu perdão dos seus pecados, e o meu sangue justifica ele diante de Deus. Por quê? Porque quando ele morre no meu lugar, sendo santo e perfeito, ele morreu em meu lugar, e aí ele apresenta o sangue dele perfeito, como pagamento para todos os meus pecados. E agora, diante de Deus, ele me apresenta santo, não porque eu sou santo e perfeito, mas porque ele me justificou diante da presença de Deus. E aí nós vamos para o tópico, item primeiro do segundo tópico, que diz a inutilidade da justiça humana. Rogério, o que nós podemos entender nisso? Esse primeiro subtópico aqui traz um ensinamento muito importante, vai falar a respeito das boas obras, né? E se nós olharmos para a palavra de Deus, em Marcos 16:16, diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, este será salvo. Então não existe outro meio de salvação a não ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único meio do homem chegar à salvação. E existem muitas pessoas, pastor, no dia em que nós estamos vivendo, que estão se agarrando nas suas boas obras, nas suas boas ações, achando que isso trará para eles a salvação. Olha, dizendo, eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, e eu ajudo o pobre, eu dou esmola, eu não faço mal a ninguém, então Deus não vai me condenar. E a palavra de Deus diz, ó, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós só somos feitos filhos de Deus a partir do momento que nós passarmos pelo primeiro tópico que nós estudamos aqui. Nós somos nascidos de Deus, nascidos das águas, nascidos do Espírito. Aí nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Então, as nossas boas obras, ela não nos garante salvação. Mas nós também não podemos aqui descartar as boas ações, as boas obras, porque Tiago diz que a fé sem as obras, esta é morta. Então a gente tem que ter a fé em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas tem que ter as obras também acompanhando a fé. E o próprio Jesus vai dizer, ele diz assim, olha, tive fome e não me deste de comer.
e me sede e não me deste de beber. Então, não é correto fazer as boas ações ou as boas obras. O que a lição está tentando dizer é que as boas obras, as nossas boas ações, ainda que parecem ter méritos, não nos garante salvação. A única maneira de nós alcançarmos salvação é crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando pelo batismo, confessando Ele como nosso Senhor e Salvador, único, e suficiente Salvador das nossas almas. Aí então nós passamos a ser justificados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos diz: quem atentará acusações contra os escolhidos de Deus? Pois é Ele quem os justifica. Então a única maneira de alcançarmos a salvação não é através das nossas boas obras, não é através das nossas boas ações. A única maneira de nós alcançarmos a salvação e sermos justificados por esse justo juiz é através da fé, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando por este novo nascimento e colocando em prática este novo nascimento, porque isso não é também da boca para fora. Não adianta eu dizer que passei por um novo nascimento e estar dentro da igreja há não sei quantos anos e não ter uma transformação de vida. Então também não sou justificado. Mas quando eu professo fé em Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha vida passou por uma transformação, eu tenho sim as boas obras, mas acompanhado da fé, eu sou justificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isto sim me garante salvação. Então, nós vemos aqui no item 2 do tópico 2, que diz que a maravilhosa doutrina da justificação. Então, o comentarista quer mostrar que a doutrina da justificação é algo maravilhoso que o Senhor nos transmite através da sua palavra. Como o Rodolfo poderia falar acerca dessa doutrina? É maravilhoso porque é uma justificação eficaz, é algo que é dado sem que mereçamos. Por isso é uma justificação maravilhosa. A justificação que vem através de Jesus não é um simples status, um simples perdão ou uma simples anistia, como diz o comentarista da lição. A justificação por Cristo é algo eficaz, é algo que é maravilhoso, porque mesmo sem merecer, Ele faz com que nós, de culpados, mas aí entra um porém, aí entra uma condição, nós de culpados passamos a ser justificados desde que haja arrependimento em nós, desde que nós entregamos de fato a nossa vida a Ele. Eu vejo muita gente hoje que anda culpada, que sente culpa dentro de si, não consegue avançar, e isso é uma coisa muito importante, um assunto que a gente tem que tocar, abrindo um parênteses aqui, pastor, porque eu vejo que muita gente fica presa ao passado, porque não consegue esquecer aquilo que passou. E Paulo diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, de Deus em Cristo Jesus. Então, viver com a justificação de Cristo é permitir que Ele regenere aquilo que nos gera culpa em justificação. Porque no livro de Hebreus, na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: olha, não me lembrarei mais dos seus pecados. Então às vezes Deus perdoa, justifica, Jesus justifica diante de Deus, mas a pessoa fica presa àquilo. Então a maravilhosa doutrina da justificação é isso. Mesmo sem merecermos, Ele nos justifica, porque a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Mas para que isso aconteça, deve haver um verdadeiro arrependimento em mim e deixar que o Espírito regenere aquilo que gera culpa, para que nós possamos avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Graças a Deus. Então, quando se fala desse tópico 2, que é a justificação do homem, nosso irmão Rogério falou bem a respeito da inutilidade da justiça humana, não é? E até na lição o comentarista fala, lá de Isaías 64:6,
quando diz que as nossas obras, não é, ou a nossa justiça, é como trapo de imundícia diante de Deus. Você que é leitor da Bíblia, eu queria que você, eu não posso falar aqui através dessa live, porque é algo que não é agradável, mas procure saber no original o que significa trapo de imundícia. O que a palavra de Deus está dizendo é que por mais justificativa que você tenha, se achando bonzinho, a tua bondade, suposta bondade para Deus é nada, porque nós somos imperfeitos. Então, nosso irmão falou a respeito da doutrina, ou da maravilhosa doutrina da justificação. Essa doutrina é ensino. Essa doutrina nos dá como norte de vida de que eu não vou me apresentar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou bonzinho, eu sou o melhor pai, eu sou, no caso das mães, a melhor mãe, eu sou um filho maravilhoso. Nada disso nos justifica diante de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que pela graça sois salvos. Não é por meio das nossas obras, como disse o irmão Rogério. É porque em Cristo nós encontramos a fé que nos leva a alcançar a graça de Deus da salvação da nossa vida. Então você que acha, e muitas pessoas dizem: não, quando eu morrer, Deus é que sabe o que vai fazer, porque Ele sabe o que é melhor para tudo. Ele está te dizendo agora o que é melhor para você. O melhor para você é você aceitar Cristo, se tornar um novo homem, uma nova mulher, e permitir que Jesus, diante do Pai, que é o único intercessor, chegue lá e diga: Pai, ela me aceitou, ele me aceitou, perdoa ela, perdoa ele, que eu estou justificando os erros dele diante de ti. Ele é o único que pode nos justificar. E aí tem o último tópico, item desse segundo tópico, que fala: o novo homem é justo. É justo como? Não é a partir dos seus próprios méritos. O homem que nasce de novo, ele se torna justo. Olha o que o comentarista diz aqui: a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer pecado. Ou seja, o sangue de Jesus apaga todo o passado que nós temos de pecado, e a partir daquele momento ele nos começa a ver. Por isso que fala de novo nascimento, como alguém que nasceu de novo, sem bagagem. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então é Ele que está dizendo que não lembra. Mas por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não porque eu sou bonzinho. Então, por que muitas pessoas se desagradam do crente? Quando o crente diz: eu vou morar no céu. Mas não é porque eu me acho melhor do que você, não é porque nós somos mais bonzinhos do que você, é porque nós aceitamos aquele, o único, que pode me justificar diante de Deus. Você ora, tem muito crente que ora e não consegue discernir a tua oração, porque cada vez que nós oramos, e presta atenção numa coisa, tem muita gente orando errado, porque tem muita gente que ora e no final da oração diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você orou para quem? No nome de quem? Se no final você orou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa oração é feita em nome do Pai, através do Espírito, que é Ele que nos inspira, e no nome de Jesus, que é Ele que nos justifica diante de Deus. Então, quando eu me apresento na minha oração a Deus, não é porque eu acho que eu sou bom. No final da minha oração eu digo:
em nome de Jesus, porque Ele é justo e Ele me justificou. Por isso eu tenho entrado diante da presença de Deus. Então, se você nasceu de novo, você precisa entender que os teus pecados foram perdoados. Por que que na igreja evangélica é o lugar onde tem o menor número de pessoas com depressão, deprimidas? Porque o que traz depressão para a pessoa é consciência de culpa, é angústia. E o cristão que crê no perdão, ele não tem consciência de culpa, ele não tem angústia. Aquilo que o nosso irmão Rodolfo acabou de falar de Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu olho para frente. O crente está olhando para frente, nós somos justificados, estamos indo morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você precisa aceitar essa justificação, mas para isso precisa ter uma transformação. E aí nós entramos no último tópico da lição, que preste atenção, fala a respeito, terceiro tópico, a santificação do novo homem. Se você está numa igreja que não prega sobre santificação, se você é daqueles crentes que acha que Deus só quer o coração, Deus não está preocupado com a tua maneira de vestir, com aquilo que você bebe, com aquilo que você faz, se você acha que você pode ir em qualquer lugar, você não conhece o Deus de Israel, você não conhece o Deus da igreja. A Bíblia diz que Deus é santo, e aqueles que acreditam nele precisam ser santos. Então o tópico 3 diz assim: a santificação do novo homem, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo. Então prestou atenção, a regeneração é instantânea. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, a santificação é um processo constante de melhoria. Eu fico abismado, porque eu sou, com misericórdia de Deus, pastor há mais de 30 anos. Eu estou em Bitinga há cerca de 20 anos, mas conheço Bitinga há mais de 26 anos. E é triste ver algumas pessoas que lá no ano 96, 98, quando eu fui pastor de uma igreja aqui em Bitinga, como essas pessoas regrediram. A Bíblia diz que santidade é cada dia melhorando. Mas há pessoas que naquele tempo nós conhecemos, que passamos pela rua hoje, não parecem mais ser crentes. Por quê? Porque quando um novo homem nasce, Jesus perdoa o seu pecado, chega diante de Deus e diz: Pai, ele é teu filho, porque eu justifiquei ele através do meu sangue. E diz para o homem: agora você é santo. Lembra quando Jesus curou aquele homem e disse para ele, aquela mulher perdoou a adúltera e disse para ela: não pratiques mais aquilo que tu praticava? É isso que é santificação. Nasceu de novo, foi justificado, é santificado. A partir de agora você tem que melhorar, você não pode piorar. E está cheio de crente deixando uma vida de santificação porque acha que pode fazer da sua vida o que quer. Não, santificação é um processo. Eu tenho que estar melhor hoje do que era ontem, amanhã do que sou hoje, até alcançar a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Irmão Rogério, o item primeiro do tópico 3 diz a santificação como posicionamento. O que é que o comentarista quer nos falar a respeito desse item? Existem alguns pontos que eu quero frisar com os irmãos. Ele diz assim: no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, quando se fala de arrependimento, né, é a prova da verdadeira conversão do ser humano na presença de Deus. Falar de arrependimento é diferente de remorso. Remorso, você fica triste
com as consequências daquilo que você fez. Arrependimento, você fica triste por aquilo que você praticou, você se arrepende. Então, quando um pecador arrependido, diante de Deus, ele passa a ser visto como justo e santo. Ah, mas nós somos santos? Sim, somos santos, a Bíblia diz isso. E estamos num processo, como o pastor estava dizendo, de santificação. Se nós olharmos para a palavra de Deus, no livro de Efésios, quando há separação do ministro, ele diz que isso foi feito para aperfeiçoamento dos santos. Então nós somos santos, mas somos imperfeitos, justificados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui usar um exemplo muito simples, mas que define bem o que nós estamos estudando. Quem já tomou a água naquele filtro de barro, quando você compra ele novo, a primeira água que você toma dele, ele sai com gosto de barro. É novo, mas a água tem um gosto de barro. Mas conforme a água vai passando por dentro daquele filtro, aquele gosto de barro vai se saindo e daqui a pouco não tem mais o gosto de barro. Então esse é o processo da nossa santificação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, ele diz: olha, aquele que tomar desta água, ele tornará a ter sede. Mas aquele que tomar da água que eu der, nunca mais tornará a ter sede, porque se fará uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Então a água, que é a palavra de Deus, a cada dia ela vai nos limpando, nos tirando este gosto de barro da nossa vida, e nós vamos a cada dia nos santificando, passando por esse processo de santificação na presença de Deus. É por isso que a lição diz santificação como posicionamento. Nós somos chamados de santo, mas somos imperfeitos e estamos caminhando nesse processo de santificação, procurando a cada dia melhorar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a santificação, em primeiro lugar, é um posicionamento. É como alguém que estava dentro do lixo. Eu nunca me esqueço de um testemunho que aconteceu comigo na cidade de Santos. O tintureiro era pecador, um japonês. Ele era pecador, aceitou Jesus. Jesus transformou a vida dele, mudou a vida dele. Ele era uma bênção, cheio do Espírito Santo. Um dia ele vai entregar as roupas com a sua bicicleta. E quando ele está entregando a roupa, cai uma baita de uma chuva. E ele passa por uma poça de lama. E quando ele passa por uma poça de lama, alguma coisa mexe dentro da poça de lama. E ele não sabia o que era. Ele parou, mais para frente o Espírito Santo falou para ele: para e pega. Ele parou a bicicleta, foi na poça de lama, enfiou a mão dele, viu mexer. Quando ele puxou, era uma gravata, toda cheia de barro, toda suja, imunda. O Espírito Santo falou para ele: leva e lava. Ele levou aquela gravata para a tinturaria, lavou aquela gravata, passou ela e pendurou no varal onde ficavam todas as roupas de homens de posição, rico, que ele lavava os ternos, lavava a roupa. E aquela gravata lá pendurada, as pessoas chegavam, olhavam para a gravata, depois de lavada e passada, e se admiravam: que gravata bonita. E ele começou a ouvir aquilo. Aí o Espírito Santo falou para ele: assim era você, assim era todo pecador, sujo, cheio de lama, ninguém valia, dava nada, nenhum valor. Eu, através do sangue de Jesus, te tirei de lá, te lavei, te purifiquei e te coloquei nesta posição de santo. Então aquilo que o nosso irmão Rogério falou é isso. Nós somos tirados do lamaçal e colocados na prateleira, na posição de santo. Só que para permanecer, irmão Rodolfo? Aí tem o item 2 do tópico 3. A santificação como processo. Como é que nós entendemos isso? Aquele que tem um verdadeiro encontro, que é nascido de novo, você não precisa falar para ele: olha, você tem que ser santo, porque o Espírito Santo faz com que ele sinta esse desejo de santificar a vida, não para que as pessoas vejam,
mas para agradar ao Senhor. Não adianta eu ser santo só para minha esposa ver, só para o meu pastor ver, só para os irmãos ver. Porque diante de Deus, como diz o salmista, todas as coisas estão nuas e patentes. Tudo está claro diante de Deus. Então Ele pode ver todas as coisas. Então, se nós voltarmos lá atrás, quando Deus ordena a Moisés para que os sacerdotes fossem santificados, vestissem a roupa, as vestes sacerdotais, e a mitra dizia santidade ao Senhor. Então, o cristão, nós devemos ter essa consciência de que a santidade ela é para Deus, não é para que as pessoas vejam. Aí tem alguém que diz assim: então eu não preciso ser diferente do mundo nas minhas vestes, eu não preciso andar com uma saia, a irmã não precisa andar com uma saia, o irmão não preciso andar apenas bem comportado com uma roupa que faça que eu seja diferente de Deus. A roupa é apenas aquilo que o coração transparece. Se a pessoa não quer ser diferente do mundo na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, é aquilo que está dentro do coração dela. Mas eu visto assim, mas eu sou santo por dentro. Aí eu digo uma coisa: será que o homem que é nascido de novo, quando chega na igreja, ele não quer encontrar um ambiente diferente? Ele não quer ver pessoas diferentes que sejam santas, santificadas pela palavra de Deus? Então, quando a pessoa vem do mundo, ela tem que encontrar um ambiente diferente, não pode ser igual. E o processo da santificação só é feito a partir da